Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o podcast da cidade, o Faxinal Pode Mais. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos falar de um tema muito importante, que está presente diretamente na vida de todos os brasileiros, de todos os paranaenses e, é claro, de todos os faxinalenses. Hoje o tema é agricultura. Agronegócio. Vamos falar sobre agricultura e as suas mais diversas situações para que nós possamos direcionar sempre o conhecimento, as ideias, as perguntas sobre esse tema de suma importância para a nossa subsistência. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente tem pessoas que têm o conhecimento, que estão ligadas diretamente na produção, na assistência. E hoje o meu convidado é justamente uma dessas pessoas, ligadas diretamente à assistência, que conhece muito bem do mercado, que conhece muito bem da produção e que vai falar com a gente aqui, trazer o seu conhecimento e a gente poder se interagir e falar sobre o agronegócio. O meu convidado é o técnico agrícola, empresário na representação agrícola em Faxinal e também pelo Paraná fora, é o meu amigo João Santana. Tudo bem, João? Tudo bem, Adilson? Agradeço aí pelo convite para a gente bater um papo aí sobre esse assunto, né? Que eu sou suspeito a falar, mas é um assunto que está assim no auge, né? Tanto no PIB, na economia, não só do município, do estado, como de todo o país, né? A gente sabe que é o agro que puxa o PIB hoje do Brasil aí, a alavanca, né, o PIB. Então, espero contribuir um pouco aí durante a nossa conversa, o nosso bate-papo aí, sobre algumas informações aí do agronegócio na atualidade aí. Obrigado, João. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, é uma correria, né? Quem no campo trabalha diariamente sabe que é de sol a sol, com chuva, com tempo frio, tempo seco, enfim, tem que estar na labuta. E quem dá assistência técnica, quem também ajuda aí o produtor, como é o caso do João, também é na luta do dia a dia. Mas nós conseguimos um espaço aqui na agenda do João para que ele estivesse conosco para a gente falar sobre o agronegócio, desse bate-papo que a gente vai fazer. Nosso programa não é ao vivo, porque nós temos ainda uma situação de logística que a gente está resolvendo, porque a gente gostaria até de ter interação, né, com o nosso público, principalmente aqueles que diretamente estão ligados à agricultura. Mas logo em breve a gente vai poder fazer dessa forma. Por enquanto, nós vamos com o nosso programa nesta quinta-feira, disponível no YouTube e no Facebook a partir das 19 horas, nesta quinta-feira, para que todos possam acompanhar. Muito bem, e falar de agricultura sem tomar um cafezinho, né? Não dá. A água também. Com certeza. Né, João? Sobre o campo, né? Sobre as situações da natureza também, o que ela pode nos dar para a nossa subsistência. Bom, mas esse tema, João, quero começar falando contigo sobre qual é essa proporção que nós temos hoje de quando se fala na força aí, do agronegócio brasileiro. Por exemplo, nos termos de PIB nacional. Para que os nossos telespectadores entendam, o PIB, Produto Interno Bruto, são todas as riquezas geradas pelo país. O que o agronegócio representa hoje? A gente vem falar muita força do agro. Eu, por exemplo, classifico sempre que o agronegócio é a locomotiva da economia brasileira. O que você tem para dizer para nós, você diretamente ligado à assistência, ao acompanhamento ao homem do campo, nessa proporção que o agronegócio tem na economia brasileira? Então, Adilson, hoje, como eu falei, né, o agro ele tem uma representatividade muito grande, né, na questão do PIB, e não só no PIB, né, em tudo que você vê hoje no comércio, assim, na indústria. Então, hoje o PIB está próximo ali a 25%, né, do PIB do agro brasileiro. Então, isso é uma representatividade muito alta, né? A gente falando de um setor só que alavanca 25% da economia. Então, tudo que a gente pensa, o agro está presente praticamente em tudo, né? Tem até um ditado que a gente sempre ouve, né? Que uma vez na vida você vai precisar de um médico, uma vez na vida você vai precisar ali de um advogado, mas todos os dias da tua vida você precisa de um produtor, você precisa da agricultura, né? Então isso é um ditado que faz muito sentido, porque o agro está ligado a tudo, né? A nossa subsistência, vamos dizer assim, a gente depende do alimento nosso de todo dia, do cafezinho, igual você falou aqui, então tudo está ligado ao agro. Então o agro hoje ele é uma locomotiva, sem dúvida, que assim
cada dia vem crescendo mais, tanto nas grandes produções como no pequeno produtor. Então, hoje o agro está relacionado à grande alavanca do mercado do agronegócio hoje, né? Então... É que a gente sempre ouviu falar assim, né? Em cidades grandes, as pessoas às vezes pensavam assim, nossa, o leite ele já nasce na caixinha, mas não é. Tem toda uma produção, tem toda uma mão de obra, tem todo um avanço hoje em dia, inclusive na produção. A gente está falando do agronegócio que inclui a pecuária de corte, de leite e, claro, os cultivos, os mais diversos cultivos que a gente tem por aí fora na produção geral. Mas nesse primeiro momento desse papo sobre o PIB, né? Uhum. Só corroborando com o que você disse, por exemplo, o agronegócio fechando o ano de 2023, né, no fechamento total, porque a gente tem as conferências aí trimestrais, semestrais, né, e também ao final de cada ano. Sim. Do que pode produzir ou do que foi produzido e nos valores. Olha, o agronegócio brasileiro fechou 2023 com superávit acumulado em 148 bilhões de reais. E a cada ano cresce. Então é isso mesmo, né, João? Exato. É a força na economia brasileira que o agronegócio traz, né? Exatamente. Hoje tem um estudo também, Adilson, de 1.000 empresas do setor aí que estão indicadas pelo valor, aproximadamente 100 são do agronegócio. Então 10% das empresas nacionais aí, de maior número, de maior faturamento, elas estão ligadas ao agronegócio e 43% dessas 100 e 43 dessas 100 empresas são cooperativas. Então hoje o estado do Paraná ele é destaque nacional, né? Quando fala no termo cooperativismo, né? As cooperativas do Brasil hoje são muito fortes. Dentre as 20 maiores do agro, 12 são do Paraná. Então o Paraná ele é um estado assim, que dá muito orgulho para a gente que é do agro, pela questão do cooperativismo, pela questão da força que o agronegócio paranaense tem hoje, do que ele representa para o Brasil. O Paraná hoje, a gente tem um termo também que diz que o Paraná é o celeiro do mundo. Por quê? Porque aqui no Paraná tudo se produz. Então, tudo que você pensa de produção agrícola hoje tem desde hortifruti, soja, trigo, milho, dentre as demais categorias da pecuária, tudo se produz hoje no Paraná. Então, hoje o Paraná é o celeiro do mundo mesmo. E o clima? O clima do Paraná é assim? Apesar de a gente ter climas diferentes, né? Mas, obviamente, a gente tem culturas diferentes também, pelas mais diversas regiões, né? Mas o clima também ajuda muito, a localização do nosso estado. Não é isso? Exato, Adilson. O clima é o principal, né, fator ali quando a gente fala em agronegócio, né? A gente está o tempo todo dependendo do clima, né? Então o Paraná, por ele ter essa diversificação de clima, ter regiões mais quentes, regiões mais frias, isso faz com que o estado consiga produzir de tudo um pouco, né? Hoje a gente tem regiões que produzem, são ricas em produção de frutas, outras regiões que são fortes em produção leiteira. O nosso município de Faxinal, a gente tem uma diversificação muito grande, né, de culturas, né? A gente tem o tomate, o carro-chefe hoje do município, né, que alavanca a economia. A gente conhece o município de Faxinal antes da cultura do tomate ser implantada no município, o que virou o município depois da cultura do tomate ter se instalado. Pequeno produtor, né, consegue se manter hoje nas pequenas propriedades devido à cultura do tomate, né? E não só o tomate, né? Tantas outras culturas aí, produção de hortaliças, frutas, que a gente consegue produzir. Então, não só no nosso município, uma diversificação muito grande, como em todo o estado, devido ao clima que a gente tem, que é tão propício que a gente às vezes não consegue em outras regiões, né? Tem o Nordeste, por exemplo, que é alto produtor de frutas, né? Mas o clima já não permite que eles produzam tanto outras culturas quanto a gente consegue produzir aqui. Que legal. Bom, Rio Faxinal tem um clima diferente, pode-se dizer. Inclusive, eu me lembro, certa feita, que através de uma atuação técnica de conhecimento de cientistas, professores da Universidade Estadual de Londrina, nós fizemos um levantamento quanto ao clima de Faxinal. Um estudo que fizeram, sabe? E foi comprovado os melhores climas do Brasil. Eu acho até que isso aí poderia ser explorado do ponto de vista turístico também. Mas, para a produção, então, é um valor agregado imensurável. Mas, João, eu queria falar sobre essa questão das formas de produção. O extensivo, o intensivo, nessas formas que exigem aí as diferentes práticas de manejo, né, que podem ser empregadas. Como é que você vê essa evolução? Porque a gente falou aqui da agricultura forte, do agronegócio, o Paraná sendo aí uma porta imensa para a produção
e segundo informações, por metro quadrado é o estado que supera até muitos países aí na produção de alimentos, né? Mas nós tínhamos lá o agricultor na luta do dia a dia, lá no seu sítiozinho, que tinha lá a produção no trabalho dele ainda precária no desenvolvimento. Como é que se dá hoje essa evolução? Como é que é encarado isso, a evolução no campo, dos tempos antigos até a atualidade, na produção, na evolução tecnológica e tudo mais? Como é que você vê essa situação hoje? Adilson, o agronegócio ele teve que acompanhar a evolução do mundo, né? Tudo se modernizou, tudo foi, com o passar do tempo, foi mudando, foi se aprimorando, e o agronegócio não foi diferente. Então, desde as grandes propriedades, quando a gente vê aí grandes máquinas, tratores, com altas tecnologias, sistema de GPS e tudo mais, o pequeno produtor também. Hoje a gente tem propriedades altamente tecnológicas na pequena produção de hortifruti, produção de verduras. Então tudo se modernizou. O produtor ele conseguiu acompanhar essa evolução. A evolução no campo chegou, isso é uma verdade, né? Há muito tempo atrás, há um pouco tempo, assim, um passado não muito distante, a gente ainda não tinha tanta tecnologia, internet no campo. Hoje o produtor ele já tem acesso a muitas tecnologias, né? A tecnologia ficou acessível tanto para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Então, conseguiu evoluir junto com a evolução que o mundo necessitava, que pedia, e com isso hoje é possível, dentro de uma pequena propriedade, como tem muitos exemplos no nosso município, manter uma família toda ali dentro do município de forma sustentável ali, todo mundo tem a sua renda, conseguiu com o avanço da tecnologia uma produção que consiga ter uma renda familiar dentro de uma pequena propriedade. Isso usando altas tecnologias, os próprios, vamos falar da cultura do tomate, que é o carro-chefe hoje do nosso município, né? Tem muitos problemas de doenças de solo, murchadeira, que foi um problema sério no nosso município, que se não tivesse uma solução tecnológica para isso, poderia ter, talvez até sendo extinto a produção de tomate no nosso município. E com a tecnologia de mudas enxertadas, tecnologias de empresas multinacionais que investiram em estudos, hoje é possível a gente produzir com mais facilidade, talvez investindo, tendo menos custo de produção, controle de pragas, controle de doenças. Então, o campo evoluiu também, desde o grande produtor que tem as evoluções, quanto o pequeno produtor também conseguiu evoluir e vem evoluindo a cada dia, né? Novas tecnologias vão surgindo, a gente que está na parte de assistência técnica, na parte comercial, a gente tem que dar essa questão, esse suporte, né, para o produtor, trazer novas tecnologias. O mundo tem assim muitas tecnologias novas, o mercado do agronegócio hoje investe muito em pesquisa, então a gente tem que estar trazendo essas novidades ali para cada vez tecnificar mais o produtor, né? Então a assistência técnica hoje ela é de suma importância para qualquer tipo de modalidade de cultivo, de produção, né, no campo. Então isso assim, as empresas investem bastante nesse tipo de assistência para cada vez estar orientando melhor o produtor para que ele fique atualizado cada vez mais com o avanço aí da tecnologia no campo. Bom, esse é um ponto. Agora, a consequência de tudo isso, que a comercialização, ela também se modernizou, porque antigamente era uma espécie, o modo, de se comercializar diferente, né? E hoje nós temos a agricultura familiar atuante, nós temos daí do pequeno, médio até o grande, mas esse modo de comercializar o produto também teve avanço, João? Teve, Adilson. O avanço teve que ocorrer num todo, né? Em toda a cadeia produtiva ali, ela teve que avançar. Então, desde a produção até a comercialização. Comercialização ela avançou como? Assim, antigamente era mais difícil ter acesso a grandes centros, a grandes redes, né, de supermercado. Então hoje a gente vê, por exemplo, o tomate de faxinal, ele sai praticamente para todo o Brasil, até fora do Brasil, Paraguai. Então isso foi um avanço já, né?
Porque de nada adianta a gente ter a produção e a gente não conseguir fazer a venda correta daquela produção. Então, hoje já é referência, né? O município já é referência na produção de tomate em todo o país. Por todo lugar que a gente anda, a gente tem o nome de Faxinal estampado ali como produtor de tomate. A gente fala, sou de Faxinal. Você é da região do tomate. Então, isso é muito legal para a gente que é faxinalense, para a gente que trabalha no agro, né? E isso, lógico que teve que ter o escoamento dessa safra. Não só do tomate, de toda a safra ali, de toda a produção, né, que o produtor tem ali na propriedade dele. Ele teve que tecnificar. Então, o Ceasa hoje é bem atuante, né? E tem cooperativas também hoje que fazem em alguns modelos de cooperativa, né, que atuam nessa comercialização. O governo do estado hoje também tem essa questão da comercialização para o pequeno produtor, né, que é na compra direta. Então, a produção orgânica hoje vem crescendo muito. O incentivo do governo do estado também potencializou essa questão da agricultura orgânica, né? Então, hoje a gente consegue escoar toda a produção. E assim, quanto mais se produz, mais a gente consegue tecnificar e aprimorar cada vez mais essa comercialização. E a tecnologia, né? Porque você pegar uma produção de tomate em Faxinal e levar lá para o norte do país, por exemplo, você tem que ter o compartimento adequado, né, para esse transporte. O transporte nosso, na grande maioria, é transporte terrestre, né, com os caminhões aí que cortam esse Brasil. Um abraço aos nossos amigos caminhoneiros e caminhoneiras também, que transportam a nossa produção. Então a tecnologia também auxilia muito, né? Exatamente, Dilson. Isso que eu estava falando para você de variedade, por exemplo, da cultura, vamos falar do tomate aí. As variedades, né? Hoje a gente já tem variedades de tomate que foram desenvolvidas ao longo dos anos, que elas, vamos dizer assim, ela aguenta mais tempo depois da colheita, né? Antigamente a gente tinha aqueles tomate, o tomate redondo, longa-vida, que a gente falava, ele tinha muito mais água, então a durabilidade dele depois da colheita era muito menor que os tomates que a gente tem hoje. Então era um tomate que dificilmente você conseguiria colher em Faxinal e mandar para Manaus, por exemplo. Hoje não, hoje a gente coloca dentro da câmara fria aqui o tomate verde aqui em Faxinal e consegue chegar em Manaus ali madurando. Então, dentro de uma semana ele está em Manaus e consegue chegar lá em perfeitas condições de consumo, né? Isso também foi um avanço tanto da tecnologia de produção quanto do transporte também, da logística e tudo mais que a gente avançou durante esses anos, né? Bom, tem outra, a gente falou aqui de tecnologia que ajuda no avanço e os diversos tipos de culturas, né? Nós temos aí com os grãos, por exemplo, milho, trigo, soja, etc., as hortaliças, frutas, árvores, entre outras. Temos também, que a gente falava aqui de corte, né? Que a gente tem produção de leite, nós temos também o corte com ave, suíno e tudo mais. Então, essa diversificação, isso está presente hoje na agricultura familiar, na agricultura média ou até no grande produtor também? Como é que está esse cenário nessa diversidade? Olha, Edilson, hoje a diversificação de culturas a gente vê que é mais presente no pequeno e no médio produtor, né? Que é onde a agricultura familiar consegue, e quanto mais diversificada a propriedade for, mais sustentável ela se torna, né? Por quê? Porque ele tem produção o ano todo para entregar. Então eu acompanho, hoje eu tenho atuação em todo o estado do Paraná, região do sudoeste do Paraná, por exemplo, é um exemplo para ser seguido para nós. Lá tem propriedades muito diversificadas, tem o gado de corte, tem o gado de leite, tem a produção de hortaliças, tem a produção de frutas, tudo dentro da mesma propriedade, se divide entre as famílias ali para conseguir manejar, para conseguir cuidar de tudo isso. Então, assim, e o valor agregado que consegue no pequeno produtor, feirantes, né, quando consegue atender diretamente ali o consumidor também, né, através das feiras que hoje tem, muitas feiras de produtor. E assim, a diversificação eu acho que é a base de tudo. Quanto mais diversificado você conseguir fazer uma propriedade, mais sustentável ela se torna, né? Então, isso desde o pequeno para o médio até para o grande produtor. Então, os grandes produtores hoje, eles já diversificam, né? Um exemplo disso é o milho, safrinha, planta-se a soja, e depois o milho safrinha, que também é uma diversificação, né? Que em algumas regiões não conseguem produzir nessa escala, né? Fazendo a safrinha. E quando você consegue a safrinha, lógico, é um lucro a mais, é um ganho a mais que o produtor consegue, fazer um giro maior dentro da propriedade, né? Mas na pequena e na média ainda se consegue diversificar ainda mais do que nas grandes culturas. E a monocultura ainda é o carro-chefe?
Ainda é, Adilson, ainda é o carro-chefe, é o que alavanca, né? Quando a gente estava falando do PIB ali, é o que alavanca o PIB. Mas na nossa realidade hoje, dentro do Paraná, o pequeno produtor, a diversificação de culturas aí tem um valor muito significativo hoje dentro do estado e é o que vem mantendo, né, o pequeno produtor ainda na propriedade rural, né, a diversificação, é a horticultura, é a produção de frutas, o produtor de mel. Então hoje dentro do estado do Paraná a gente tem uma diversificação muito grande. O estado é um exemplo, né, a ser seguido aí dentro do país por essa diversificação e consegue ter um ganho muito grande, né, tanto para a economia, para a própria população, para a questão dos produtores que têm a produção orgânica dentro do município, da sua propriedade. Então hoje assim a monocultura ainda é o carro-chefe, mas a diversificação ali vem logo em seguida, ali tem uma representatividade muito alta também. Bom, o João, a gente falava do Paraná ser exemplo em várias situações, a agricultura familiar realmente o é. Aliás, os estados do sul, né, tem essa característica principal de se ter a agricultura familiar forte, né? Isso também pode proporcionar o desenvolvimento do cooperativismo, porque essas pessoas se interagindo mais com as suas pequenas propriedades, elas precisam ter uma mão forte. A cooperativa sempre o é. O Paraná é um exemplo também na questão do cooperativismo. Nós temos aí uma das cooperativas que tem maior volume, eu acho que é a maior da América Latina, que é a Coamo, por exemplo. Nós temos tantas outras, né, que estão em desenvolvimento, Cocari, outras tantas que estão surgindo também. Estou citando alguns exemplos. Nós temos ótimas cooperativas espalhadas pelo Paraná, que surgiram do Paraná e estão no Brasil aí atuando, né? Então essa correlação, claro, com o grande produtor, mas também a agricultura familiar, essa junção aí, o cooperativismo é a saída? Adilson, ajuda muito. A cooperativa hoje, você estava falando de números, né, da cooperativa, igual citei no início aqui, das 20 cooperativas hoje do agro, as 20 principais, 12 são do Paraná. Então isso mostra que o Paraná é um estado muito cooperativista e tem dado muito resultado. Isso soma muito, tanto para o produtor, para a região onde a cooperativa está instalada. E não só as grandes, né? Hoje a gente está falando em grandes cooperativas, sim, mas existe o formato de pequenas cooperativas também, que dão super certo, que agregam muito valor para o município. Então hoje eu atendo algumas pequenas cooperativas que conseguem fomentar cada vez mais o pequeno produtor, a agricultura familiar. Então tem vários formatos de cooperativas de crédito, que hoje alavancam ali o agronegócio também no nosso estado e pode futuramente também estar no nosso município ser uma realidade, esse modelo de cooperativismo, né? Que dá certo, né? As pessoas se interagem, vão se associando e vão cooperando para que o produto possa... Por exemplo, tem muita dificuldade, e ao longo da história eu acompanhei bem isso aí, na questão da produção do tomate em faxinal. Já nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse produto em faxinal. Mas assim, para a gente corroborar com o que estávamos falando, a questão dos atravessadores, né? É aquele cara que vem, compra do produtor, aí ele oferece um preço maior do que está no mercado, e tem muitos casos aí que tem o checão borracha, e assim sucessivamente, e quem fica com prejuízo é o produtor. E de forma organizada, com uma associação, um cooperativismo, a gente pode coibir esse tipo de situação, né? A gente pode ter um ganho real para quem se coopera. É isso mesmo? É isso aí, Edilson. Hoje já tem modelos de cooperativas dentro do estado que ela fornece desde o insumo para o produtor fazer a produção dele, ela vai bancar o produtor durante esse estágio de produção, que leva ali falando no tomate, em torno de 90 dias. Ela vai custear ali toda a produção do agricultor e depois ela garante a compra. Então o produto final se torna uma moeda de troca. Então ele vai, além do mais que a cooperativa fornece até assistência técnica. Então ela vai fornecer insumo, vai fornecer assistência técnica, vai bancar o produtor durante a safra e no final ela vai comprar a produção, garantindo para o produtor ali uma rentabilidade melhor, porque ela vai tirar o atravessador, né? Ela
de certa forma, ela tira o atravessador, ela tem a negociação em grande escala, porque ela tem vários cooperados ali dentro da cooperativa, né? Então isso ela consegue volume e também na hora da compra, né? Quando ela vai fazer a compra do insumo, por exemplo, vai comprar a semente do tomate, a muda do tomate para ser transplantada. Preço bom, exatamente. Então ela consegue no juntar de todos os produtores ali, ela consegue volume. Então ela consegue comprar bem e depois, consequentemente, ela vai conseguir, com a grande produção, ela vai conseguir vender bem também o produto final. Então isso todo mundo ganha, né? A cooperativa se fortalece cada vez mais e o produtor também que está entregando, que está entrando nesse formato aí, ele consegue agregar melhor valor na sua produção e com isso tem uma rentabilidade muito maior dentro da propriedade. E isso já é um modelo que já funciona em algumas regiões do estado e que assim deve ser copiado, né, vamos dizer assim, para a nossa região também, que eu acredito que daria muito certo, né, no nosso formato de trabalho hoje, da questão do formato do município hoje, na escala de produção que Faxinal tem hoje. Então, é isso que se comenta muito também, né? Você falou da região sudoeste. Região sudoeste, tradicionalmente, com o trabalho de cooperativismo, todas as cooperativas basicamente surgiram através da região sudoeste, né? Região noroeste também do estado, mas a nossa região norte, ela tem ainda dificuldade nesse desenvolvimento, né? Então, sem dúvida alguma, esse incremento no cooperativismo, apesar de que dos últimos anos para cá, Faxinal, por exemplo, você me corrige se estiver errado, até eu deixo para você comentar mais, mas nós temos muitas cooperativas, né, surgindo, que estão vindo também para se enraizar na cidade, no município, por conta dessas nossas produções, ou produção, e de pequena até as grandes, claro, falava aqui de grandes cooperativas, mas isso está se desenvolvendo mais em Faxinal, não está? Tem muita porta aberta ali para isso, não? Então, com certeza, Gilson. O Faxinal, ele se tornou um exemplo aí dentro do estado, né? Igual eu citei antes aí, que a gente, quando fala em Faxinal, a gente fala logo da produção, né, expressiva que o município tem, né? Um município altamente produtivo, né? De ponta a ponta onde a gente vai, a gente tem o agronegócio muito forte, né? A produção agrícola hoje no município é muito atuante, né? E isso atrai as cooperativas, certamente, com certeza atrai as grandes cooperativas, atrai novos modelos de negócio também, né? Então, hoje está instalado já no município, né, as grandes cooperativas aí, como Coamo, Cocari, tem a Integrada próxima ali, a Mauá da Serra. Então, isso faz com que atraia novos modelos de cooperativismo, né? Cooperativas de crédito, né, que são muito fortes, muito atuantes no nosso município. Então, ainda assim, tem aquele preconceito, muitas vezes, por parte de pequenos produtores, do cooperativismo e tal, mas ainda, assim, devagar, aos poucos, vai se quebrando esse preconceito, essa dificuldade que o produtor ainda tem em acessar a cooperativa, né? E é um modelo que dá super certo, né? Como eu citei ali antes, da região sudoeste, já é uma região que está mais aberta para esse perfil de negócio, né, que é o cooperativismo, e lá vem dando super certo, e eu acredito assim que é um modelo que a gente deve, tudo que dá certo a gente tem que copiar, né? Então acho que é um modelo que a gente tem que copiar para nós também, para trazer mais cooperativas para o município. Isso agrega muito valor, né, para o município. Então acho que a rentabilidade, como eu citei antes ali, para o pequeno produtor, para o médio produtor, quando se fala em termo cooperativismo, todo mundo ganha, né? Então esse que é o intuito da cooperativa, né? Fazer com que todo mundo tenha um lucro melhor ali no final, na produção, na rentabilidade dentro da propriedade. E o Faxinal, com certeza, tem muita gente de olho no município, na região nossa ali, por ser altamente produtiva, né? Mas esse preconceito, você acha que é por conta daquele comentário que se faz, o pequeno vai ter menos lucro do que o grande? Cooperativa não funciona assim, né? Claro, tem a proporcionalidade, sim, obviamente, na produção. Mas estou dizendo assim, o tratamento com as situações são iguais, né? De abrangência no atendimento de uma cooperativa para com o produtor. Exato, Adilson. Hoje, os modelos de cooperativa, pequenas cooperativas que eu acompanho dentro do estado, vou citar um exemplo aqui, a Copaf, que é uma cooperativa de pequenos produtores com sede em Francisco Beltrão. Ela tem 9 unidades e, só para você ter uma ideia, dentro das 9 unidades ela tem mais de 6 mil cooperados hoje.
Então, falava ontem ali com um dos dirigentes lá da cooperativa, ele estava falando que cada vez mais vem novos produtores procurando ser cooperado da cooperativa porque viu que o modelo deu certo. Então, assim, esse preconceito talvez seja pela questão administrativa, questão do lucro, na divisão dos lucros, e o modelo da cooperativa ele tem que ser assim bem transparente, como toda cooperativa, né? Ela tem que ter ali alguém à frente, um presidente da cooperativa, mas todo mundo tem que estar empenhado, todo mundo tem que entender que ele é sócio, né? Ele não vai estar na mão de alguém que é o patrão, que é o que comanda, que é o que faz a divisão. Todo mundo tem que estar 100% ativo ali dentro da cooperativa para ele fazer parte até da diretoria, fazer parte das reuniões, que é o intuito da cooperativa, né? Que todo mundo contribua para que a cooperativa cresça cada vez mais. Ela crescendo, todos vão ganhar junto também. É o bem comum. Exatamente. É o bem comum. A produção, que é o que cada um pode fornecer. Exatamente. E o lucro que vão ter, né? Exatamente. É no lucro e também no déficit, né? Exatamente. Tudo se divide. Então, tem que estar 100% unido ali, tem que ser pessoas que estão realmente dispostas, né, a trabalhar nesse formato, mas que, assim, com o passar do tempo, todo mundo junto, a força fica muito maior, né? Então, esse que é o intuito da cooperativa, é fortalecer cada vez mais o produtor, né? Bom, de um modo geral, a gente falando do agronegócio, falando do PIB, Produto Interno Bruto, dessa locomotiva que é o agronegócio, no tocante ao desenvolvimento da economia brasileira, né? Mas eu quero trazer um pouquinho para a gente falar sobre Faxinal. Sem algumas passagens aí dos seus comentários, você falou sobre os produtos, né? A produção forte de Faxinal, nosso município. Nós temos produtores fortes da monocultura, soja, milho, trigo e assim sucessivamente. Mas nós temos também, como você citou, na horticultura, olericultura, enfim, hortifruticultura. São essas diversificações. Faxinal tem, além do tomate, que hoje pode-se dizer no valor agregado que a produção, né, está rendendo muito para os produtores ali, né? A força do tomate. Mas tem outros produtos também, outras culturas em franco desenvolvimento Faxinal, não? Tem, Adilson. Hoje, assim, o carro-chefe ainda é o tomate, né? Tudo que se planta na estufa ali, tomate, pepino, pimentão. Mas tem outras culturas aí que estão entrando no município aos poucos também, né? No caso do morango, que dá uma rentabilidade ali muito boa, né, dentro da propriedade para o pequeno produtor. Hoje a gente tem Grandes Rios do lado aí que assim, tá maior do que Faxinal na produção hoje. E aquilo que eu falava, né, é incentivo. Foi tudo, Grandes Rios mesmo partiu do incentivo, por parte de cooperativa também. De morango, você fala? De morango. E aí teve um crescimento bem expressivo. Mas assim, Faxinal também tem potencial, aquilo que eu falei, clima favorável, então pode, dentre tomate, as outras culturas que são plantadas hoje, tem muito para se produzir ainda, tem muitas culturas que estão entrando, as hortaliças hoje, que é bem forte, né? Mas ainda tem bastante coisa que dá para entrar no nosso agronegócio aqui dentro do município, que ainda se busca fora, né? Frutas, especialmente, né? Tem muita coisa, dependendo da época, às vezes você não consegue determinada verdura, determinada fruta. Então, dá para diversificar ainda mais, né? Poderia ser produzido no município. Poderia ser produzido para o nosso consumo e também para a nossa economia. Exatamente. Né? Em vez de a gente estar indo buscar no Ceasa para comercializar, a gente poderia estar levando a nossa produção para o Ceasa para comercializar lá, né? Então, tem muita coisa que dá para entrar ainda no nosso agronegócio que ainda passa batido ainda, né? Bom, você acha que isso, e daí daqui a pouco eu vou entrar a fundo na questão de incentivo e parceria, também, claro, a parceria governamental com os nossos governos aí que podem investir, mas você acha que essa falta ainda se caracteriza por falta de apoio, falta de conhecimento das pessoas, falta dessa interação, né? Claro que daí o carro-chefe deveria ser a informação por parte do governo municipal, estadual e federal, com o que pode ajudar. O que você acha? Esse é o caminho? Com certeza. A informação é a base de tudo, né, Dilson? Quando o produtor ele tem acesso à informação, certamente ele, para pôr em prática, eu digo que o homem do campo ele é muito esforçado nessa parte, né? Quando ele tem acesso à informação, para ele fazer uma estufa, para ele diversificar a cultura ali, para ele é fichinha. O que demora um pouco mais, às vezes, chegar até o produtor realmente a informação. Então, partindo da informação, da assistência técnica, a gente já tem meio caminho andado. E isso pode ser incentivado através do governo municipal, governo estadual.
igual a gente já tem hoje ativo no Paraná, o compra direta, isso incentiva muito o pequeno produtor, a diversificação, né? Tem a questão da produção orgânica hoje, para você ter uma ideia, Dilson, pegando os números aí da produção orgânica, hoje o Paraná tem aproximadamente 4 mil produtores orgânicos certificados dentro do estado, e Faxinal, se eu te falar o número de produtores orgânicos certificados hoje, você fica de boca aberta, porque, assim, pela expansão que nosso município tem, pela capacidade de produção que o nosso município tem, a representatividade de orgânico é praticamente zero, né? Ah, é? Hoje a gente conta com um produtor orgânico certificado dentro do município. E o orgânico, já nós vamos falar mais sobre isso especificamente, mas ele traz essa rastreabilidade do produto, né? Assim como na carne, assim como no plantio das monoculturas também, que trazem aí um incremento para a economia, que a gente falava, que é o carro-chefe. Mas há resistência ainda quanto à questão do plantio do produto orgânico ou falta incentivo? O que é? O que você acha que ainda para os municípios, para os produtores, é claro, seria um empecilho, entre aspas? Olha, Dilson, hoje eu acho que falta mais a questão da disseminação da informação mesmo. Porque foi o tempo, né, que a gente tinha muita dificuldade de acessar produtos para a agricultura orgânica. Hoje a produção orgânica muda muito pouco do convencional, se você for ver. A gente tem muito produto de qualidade hoje dentro da produção orgânica. É mais fácil acessar esses produtos. Antigamente tinha muito mais dificuldade de você encontrar um inseticida, um fungicida para a agricultura orgânica. Hoje não, hoje tem muito produto que é utilizado até na agricultura convencional, que pode ser utilizado na agricultura orgânica. Então, acho que falta mais informação, falta mais incentivo. Tem o IDR, que ele puxa bastante essas informações. Até eu falava essa semana aí com o pessoal do IDR de Faxinal, eles estão com um projeto aí para entrar mais forte nesse incentivo da agricultura orgânica, para diversificar mais essas propriedades aqui do município. Então, hoje a gente tem de exemplo, por exemplo, a região de Cornélio Procópio, é uma região muito forte na agricultura orgânica, e ali o IDR incentiva, tem incentivo do governo municipal, tem o incentivo do governo estadual, né, que até 2030 a merenda escolar tem que ser 100% oriunda da agricultura orgânica, e a gente ainda não é autossuficiente. E a questão da comercialização, quando você vai para os grandes centros, pega as cidades um pouco maiores, Apucarana, Londrina, Maringá, já tem supermercados hoje que oferecem a opção do orgânico. Tem as gôndolas do supermercado com produtos orgânicos, frutas, verduras, e tem um certo valor agregado. Então, para o produtor que tem a produção dentro da propriedade ali da produção orgânica, ele consegue agregar um valor maior também. Tanto nos supermercados, nos grandes centros, como nas feiras também. Jandaia do Sul, por exemplo, é um exemplo, que tem a feira do produtor e tem uma ala exclusiva ali da produção orgânica que o pessoal consegue agregar um valor maior, né? Então, isso traz uma lucratividade até maior para o produtor hoje que opta por essa opção do orgânico. E a produção? Difere do convencional no quanto ao custo? Adilson, hoje a produção, questão de custo, ela sai praticamente a mesma, se não mais barato, porque você reaproveita muita coisa, né? Então você faz compostagem, o próprio, a gente estava falando da diversificação, né? Quem tem a pecuária de corte ou de leite, usa seu esterco ali dentro da propriedade, então você acaba conseguindo até reduzir custos, né? Então, para quem acha que custa mais caro produzir orgânico, não, pelo contrário, a produção orgânica hoje ela se torna até mais viável do que a agricultura convencional. Que bom, hein? E, além do que, o valor agregado à saúde, né? Exatamente. O orgânico. Então, é isso que eu queria perguntar também. A gente entrando nessa questão da produção do orgânico, me diga uma coisa. Essa situação do valor agregado à saúde, para quem consome um produto orgânico, mas para quem produz também? Exato, Adilson. Quando a gente fala em agricultura familiar, lógico, o produtor não vai colocar a esposa, o filho ali dentro, vamos dizer assim, de uma estufa que ele está pulverizando o agrotóxico o tempo todo, né? Então, quando você fala de orgânico, que você usa produtos naturais, biológicos, você tem uma qualidade de vida melhor dentro da propriedade, tanto para quem produz, quanto para quem vai consumir o produto final. E antigamente se tinha um preconceito ali contra o orgânico, né? Até anos atrás aí a gente tinha um preconceito, falava, o orgânico, a produção orgânica é feia. Pegavam
um fruto ali, esse tomatinho aqui é orgânico porque ele está torto. Esse aqui não, esse aqui está bonito porque ele vem de agricultura convencional. E hoje não, hoje a gente pega a agricultura orgânica, ela tem a qualidade tão boa quanto do convencional, né? Hoje as ferramentas que a gente tem proporcionam isso, né? Então, variedade, produtos que a agricultura oferece hoje, a gente consegue fazer uma produção tão boa quanto a convencional. E nesse valor agregado, que às vezes eu já ouvi isso, sabe? Estou perguntando porque a gente quer esclarecimentos em algumas situações. O produto orgânico é mais caro lá na gôndola do supermercado. E daí dizem, não, porque a produção ela também é mais cara, né? Lá quando vai se produzir, o produtor tem um gasto maior. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Mas tem ainda esse comentário de que o produto orgânico é mais caro. Isso é mito? Ainda tem, Adilson, devido à escassez. Eu digo para você que é a lei da oferta e procura. Oferta e procura. Por a produção ainda ser limitada, então ele se torna, talvez ele pode chegar no consumidor final um pouco mais caro devido à escassez que ainda tem, né? Hoje a gente poderia ter uma gôndola do supermercado 100% orgânica, mas isso ainda não é possível, né? Então, devido a essa escassez que às vezes a gente tem essa questão de algum diferencial de preço ainda. Entendi. A explicação ela tem tudo a ver mesmo, né? A lei da oferta e procura. Se você tem mais produto no mercado, o preço equilibra-se ou pode abaixar. Se você tem menos, né? Aí obviamente pode subir o preço. Exato. Mas, João, queria entrar na questão da agricultura específica do município de Faxinal e no valor agregado da assistência que a gente pode dar. Nós, em Faxinal, somos um município forte na agricultura, como a gente já falou aqui. Nós temos a diversificação, nós temos ainda o carro-chefe, a monocultura, sim, as grandes extensões de plantio, os grandes produtores. Mas, assim, o que você acha que para Faxinal, um município como o nosso, a gente poderia ter de modelo para cooperativismo e também como o município pode contribuir para essa expansão aí, de toda a agricultura familiar ou de apoio até aos grandes produtores? O que você entende que o município poderia amparar enquanto o institucional, né? O atendimento do município para com os produtores? Adilson, como eu falei ali, a assistência técnica ela faz parte ali do princípio, ali, da base da agricultura, né? Então, tem muitos produtores que às vezes não entram num determinado negócio por medo, por não ter assistência, por não ter quem consiga orientar ele ali, né? No início, a gente sabe que tudo que você vai começar, tudo no início, é mais difícil, né? Então tem muito produtor, eu não vou plantar, por exemplo, morango porque eu não entendo nada de morango. Então, se a gente tivesse hoje uma cooperativa dentro do município, ou mesmo por parte do governo municipal, essa assistência para esses produtores, a gente poderia ter um número talvez muito maior de produtores que teriam coragem de entrar nesse novo mercado, né? De diversificar mais a propriedade. Então, eu acho que a assistência técnica é de suma importância. Eu acho que parte daí uma assistência para conseguir incentivar, dar mais para o produtor se sentir mais seguro, né, em fazer um investimento. A gente sabe que hoje tudo que vai fazer, desde uma estufa, desde um preparo do solo ali dentro da propriedade, custa dinheiro. E ninguém vai investir algo que não tenha conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento, assistência técnica ali, seria assim, de suma importância, né, por parte do município, do governo municipal, de pequenas cooperativas, para incentivar cada vez mais os produtores. É procurar auxiliar para abrir os horizontes, né? Exato. E, claro, o que espera o produtor? A gente sabe que o governo municipal, estamos falando de município, né? O território ali do município, ele não pode chegar e dizer o que você vai fazer, né? A propriedade é privada, é particular, mas pode sugerir, pode dar assistência, criar as opções, tudo através de uma parceria, né? Por isso é importante uma Secretaria Municipal de Agricultura forte, que também passa pela estrutura que deve se levar, viu, João? No meu entendimento, para o homem do campo. Eu sempre converso com os agricultores e dizem assim, Adilson, a gente precisa de incentivo, de orientação, a gente precisa de uma estrada bem adequada para escoar a nossa produção e para quem vive no campo também procurar os grandes centros e até, claro, a sede de um município, num caso de saúde. Né? Então, uma Secretaria Municipal de Agricultura para municípios
como nós que vivem da agricultura, nós temos que ter isso, para que haja um incentivo e buscar, nessa parceria com as pequenas cooperativas até as grandes, esse engajamento, né? Para poder todo mundo encontrar as alternativas. E daí sim, o produtor vai ter o seu respaldo para poder investir até no que ele tinha vontade, mas às vezes estava com medo. É mais ou menos isso que você pensa, nesse amparo e apoio em todas essas situações? Isso, Adilson. Às vezes o produtor ele fica de mãos atadas, né? E, às vezes ele precisa, de um detalhe, alguma coisa na propriedade que ele tem que organizar, e ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe como fazer isso, né? Então, às vezes ele precisa de uma represa um pouco maior, ele precisa de uma estrutura maior, ele precisa ali de um barracão, ele precisa fazer uma terraplanagem dentro da propriedade, e ele fica de mãos atadas por não saber, muitas vezes, por onde começar, para quem ele vai pedir ajuda ali, para quem que vai poder ajudar ele nesse momento ali. Então, se o governo municipal tiver essa possibilidade de incentivar, de repente poder proporcionar isso para o produtor, certamente virão novos mercados aí dentro da propriedade, né? A agroindústria, né, hoje esse ponto que eu quero chegar. É um grande ponto, né? Hoje tem um modelo que funciona muito bem. Quem tem esse modelo dentro da propriedade hoje consegue agregar valor, né? Comercializar o que se produz ali dentro. A gente tem um exemplo no município Faxinal, o sítio Santo Antônio, né? Junta ali a produção orgânica, a produção de morangos ali dentro da propriedade. Tem a agroindústria, onde eles produzem o queijo, a geleia, tem a questão do turismo. Então, esses modelos que a gente tem que incentivar, e o governo municipal tem que dar esse respaldo aí, que tem que dar essa força, né, para aqueles produtores que têm essa vontade e que muitas vezes talvez não sabem como solicitar isso, como que caminho a ser seguido, né? Então tem que ter essa orientação, né, por parte das secretarias para conseguir orientar, né, o produtor. E olha, também com a parceria, o governo do estado, por exemplo, pode e um grande parceiro. Nós temos a Emater, que tem todo um desenvolvimento, cuida muito da agricultura familiar, do amparo que deve se ter. As linhas também de financiamentos pelo estado têm pouco conhecimento. As pessoas às vezes não sabem disso, os agricultores, digo, né? Porque a gente só olha no macro aí, né? Há investimento, financiamento que o governo federal possa fornecer, que também tem, é claro, e pode ser um grande parceiro. Mas pelo estado, a gente também pode ter essa parceria. A Emater é um grande parceiro, sempre foi. E eu tenho, assim, pela Emater, um profundo respeito. Exato, Adilson. Hoje tem muitas linhas, né, que às vezes acabam passando despercebidos, né, pelo produtor, pelo não conhecimento, né. Às vezes ele tem muitas coisas que ele poderia aproveitar muito mais dos governos, né, que acabam passando batido e que deixam o produtor ali sem explorar esse benefício que ele tem, né. Eu recentemente estive em Rondon, no Paraná, e lá é uma região produtora de mandioca. E eu estava conversando, inclusive, com o secretário de Agricultura do município lá. Ele falou assim, João, propriedades até 10 hectares, a prefeitura conseguiu, junto ao governo do estado, um projeto onde ela entrega plantada a mandioca. O produtor ele só vai se encarregar de arrumar a muda da mandioca, a rama, vamos dizer assim, as manivas ali, e a terra. O restante a prefeitura faz tudo, faz o preparo do solo, ele entrega plantada a propriedades até 10 hectares. Então isso é um baita do incentivo e assim foi através das secretarias que conseguiram trazer esses benefícios para os produtores daquela região. Então acho que a gente tem muito para explorar, o nosso município é altamente produtivo, então tem muita coisa para ser feita ainda dentro do município. Eu acredito muito nisso, essa organização, né? E os tempos são modernos. Eu falo aqui às vezes do tempo que estive prefeito, estou falando de coisas 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos as coisas se modernizaram, as opções, o leque aumentou muito, né? Nos mais diversos tipos de cultivo aí. Então, ter uma Secretaria Municipal de Agricultura é um ponto-chave. Acho que é o carro-mestre de tudo isso aí para a gente poder desenvolver. É o cadastro dos produtores, é para atender numa estrada, num carreador, num tanque, né, de água lá para quem planta o tomate, numa represa para quem também na piscicultura é ativo, e assim todo o desenvolvimento. Então a gente tem que ter essas parcerias. Exato, disso. O produtor ele tem que saber que ele tem alguém para ele socorrer, né, para quem ele vai buscar, né,
ali o conhecimento, a infraestrutura, então ele tem que ter com quem contar, né? Então isso, uma secretaria forte, faz com que o campo também tenha desenvolvimento muito maior, né? A gente tem que priorizar essa questão das secretarias ali, que é onde vai estar junto com o produtor no dia a dia, né? Ter o conhecimento, entender qual que é a demanda dos produtores, né? Isso faz toda a diferença ali no dia a dia da propriedade rural, do produtor rural, né? João, quero entrar um pouquinho no que você atua. Você que tem aí uma carta aí uma carteira, na verdade, de 180 clientes, né? Numa área que você atua aí a partir de Faxinal, mas pelo Paraná num todo. E recentemente, eu até falava com você por telefone, fiz um convite para vir aqui, e você estava participando de uma feira, né, que é uma das maiores aí da América Latina, de hortifruti, não é isso? Isso, Adilson. Eu estava semana passada em Olambra, né? A gente estava expondo lá. Olambra é interior de São Paulo? Interior de São Paulo, Cidade das Flores. Cidade das Flores. Então, ali tem anualmente ali tem, sempre no mês de junho, né? Tem a Hortitec. A Hortitec hoje ela já é a maior feira voltada para a horticultura da América Latina. Então, ali a feira ali conta com aproximadamente 500 expositores. Esses expositores quem são? São empresas voltadas para o ramo de horticultura. Então, ali tem 500 expositores. São empresas de fertilizantes, nutrição foliar, tecnologia de irrigação, sementes, entre outras, né? Nutrição, controle de pragas, controle de doenças. Então, a gente estava expondo lá também, a gente estava com stand lá. E ali, eu digo que é um baita de um conhecimento, né? Tanto para o produtor, tanto para a gente que dá consultoria também hoje, dá assistência para o próprio produtor, né? Então, é uma feira que agrega muito, muito conhecimento. Então, tudo que tem de novidade no setor de horticultura está presente ali dentro da Hortitec. Então, é uma feira que soma muito, né, para a produção. Isso é importante, né? Olha, eu quero só citar um exemplo aqui. Quando nós criamos em Faxinal a Festa do Tomate, que as pessoas lembram muito da festa pelos cantores de renome nacional, toda a festividade, que é importante. Mas o objetivo também era fazer com que as pessoas se cooperassem, se associassem e pudessem levar o nome do nosso produto tão importante em Faxinal, no valor agregado, que é o tomate, né? Então, essas feiras... Você acha que, por exemplo, Faxinal teria capacidade para receber uma feira grande hoje para falar sobre o tomate, por exemplo, ou outras culturas? Sim, Adilson, o município hoje ele é referência, né? Como eu falei para você, a gente viaja para os 4 cantos do estado aí, e quando a gente fala de Faxinal, o pessoal já associa ao tomate, né? Então, acho que assim, é possível, né, a gente fazer. Eu lembro da Festa do Tomate ali, dentre as primeiras, né, que tinham até os stands de empresas agropecuárias mesmo, trouxemos ali dentro. Não te cortando, mas trouxemos gente lá de Goiás, que é um grande produtor de tomate, mas é a produção de rasteiro também, né? Nós temos hoje em Faxinal a produção protegida, é a grande maioria, né? Acredito Sim. que todos praticamente, né? Então nós trouxemos pessoas para agregar valor no conhecimento, nós fizemos, mas não houve um avanço. Gostaria que tivesse, né? Sim. Mas a gente espera que isso possa mudar. Exato, Adilson. Então, essas feiras, elas são, assim, é um network muito bom, assim, o conhecimento que essas feiras trazem para a gente, né, para o produtor, para quem é da parte técnica, é muito interessante. Isso aí, ela traz um conhecimento, você consegue ver novas tecnologias, são detalhes ali que às vezes você acaba pegando de uma conversa ou outra ali, que somam muito, né, para o dia a dia ali da produção. Então, acho que é válido e Faxinal certamente tem potencial para atender grandes públicos aí, como você citou ali, pessoas de outros estados que vieram, né, interessados no nosso cultivo. Então, hoje a gente tem tecnologia muito boa aqui dentro do município, tem esse modelo aí de cultivo que se torna atrativo para outras regiões que a gente pode trazer e diversificar e cada vez disseminar mais essa ideia aí que vem dando certo no município, né? O tomate é uma diversificação. Exato. Porque Faxinal até então só tinha o plantio ali da monocultura, né? Ou soja, milho, trigo, que ainda são fortes, creio que seja o carro-chefe, né, da economia, que agrega valor ao município também na questão de impostos, né? A produção agrícola agrega e muito,
Por isso que às vezes o agricultor fala assim, poxa, mas eu pago os meus impostos, minha estrada não está bem readequada ou adequada, ainda que se precise, e com razão. Então o apoio do município é muito importante nessa estrutura ou infraestrutura para que possa haver esse desenvolvimento, né? Tanto no cultivo como também no escoamento da produção. Com certeza, Gilson. Assim, igual eu falava antes ali, quem conhece Faxinal há bastante tempo sabe, né? O que era Faxinal antes da cultura do tomate ser implantada no município, o que virou a cidade depois, né? Movimento do comércio hoje mesmo, né? A gente até percebe, assim, a gente que está mais atuante no agronegócio, a gente percebe, o tomate está abaixo de preço. A gente vê que o comércio ele já recua, ele é medido pelo tomate. Hoje o tomate é uma moeda dentro do Faxinal, vamos dizer assim. Então é muito importante. Então o município tem que incentivar mesmo, tem que dar infraestrutura, né, para esses produtores diversificarem, produzirem cada vez mais, né? Então o município tudo se ajuda, né? O município ajuda o produtor contribui com o crescimento do município, com certeza. E teve muita gente que até nem era ligada à agricultura e que migrou. Pô, eu conheço muita gente em Faxinal. Muita gente, né, que foi para o plantio do tomate, porque assim, na monocultura as pessoas já têm lá, né, em larga escala, o acompanhamento já sabem, as famílias tradicionais em Faxinal também que produzem, os outros tantos produtores que nós temos que são fortes, com apoio de cooperativa. Mas o tomate ainda precisa dessa organização. Olha, essa é uma situação que a gente precisa trabalhar muito, né? Vamos falar um pouquinho do tomate então em Faxinal. Nesse ciclo, desde o plantio até a colheita e a comercialização, como é que se dá isso? Adilson, ali o ciclo do tomate, vamos dizer assim, ele vai em torno de 90 a 120 dias, né? O período ali desde o plantio até a colheita, né? E assim, igual você falou, tem muita área para crescer, né? Quando você fala em monocultura, hoje já está estagnado, já não consegue se crescer muito, né? Tanto é que tem muitos produtores do estado do Paraná, por exemplo, que migraram, foram para outras áreas, né? Não tem área, né? Não tem área mais para você abrir, você não consegue crescer mais, né? Por mais que ele tente. Hoje você não tem, se você procurar dentro do município de Faxinal 200 alqueires de terra para você abrir ali, você não tem, você não consegue. Faxinalense está saindo do município para municípios vizinhos, ou até municípios distantes. Sim, Mato Grosso, Roraima, cresceu muito, Piauí, Tocantins, então tem... para conseguir crescimento, ele teve que migrar. E no HF é diferente, né? No hortifruti é diferente. Falando do tomate, hoje ainda tem muita região, você consegue crescer muito a tua produção, né? E como você falou, tem muitas pessoas de outras áreas que viram no tomate uma fonte de renda, então até hoje não era produtor de tomate e virou um produtor forte, de médio, grande porte hoje, né? Então tendo incentivo ali, o governo municipal tem que incentivar, né, esse tipo de negócio, vamos dizer assim. Então, acho que tem muito para crescer ainda, consegue crescer, né? É uma opção muito boa para crescimento dentro do município. Essa organização também, viu? A organização ela gera eficiência. Eu estou dizendo da organização coletiva, gente. Eu não estou falando de cada produtor. Cada produtor se organiza no seu trabalho do dia a dia, seja numa propriedade pequena, numa média, até grande. Estou falando do tomate, do plantio do tomate. Mas em conjunto todo mundo pode crescer e muito mais e agregar valor ao município e ainda ficar melhor a situação. Por exemplo, na comercialização, me corrija, João, se eu estiver errado. Mas na organização, todo mundo juntos, vamos poder ter um preço adequado dentro do mercado e até com lucro e não vão sofrer as consequências, como muitos até sofrem, de ter prejuízo porque às vezes levam um calote ali. Eu já ouvi muita gente do tomate falar isso. Sim, acontece muito, Adilson. Hoje é aquilo que você falou do ciclo do tomate, né? Você planta o tomate ali com 90 dias, vamos falar, uma média aí de 80 dias, você está colhendo. Só que você pega um cheque para mais 30, 60, 90, então você vai quase 6 meses para você conseguir ver dinheiro, né? E o custo da produção? E o custo da produção está lá, você tem que pagar aquela conta e acaba apertando. E tem a questão do calote também, né? Que já aconteceu muito no município, não pessoas do município, mas compradores que vêm de outras regiões só para, às vezes, atrapalhar o mercado, né? Então, acho que a gente fala sempre do tomate, que é o HF em geral, né? É uma coisa diferente. Por exemplo, você tem um bezerro para vender lá, você dá o preço. Esse bezerro aqui custa R$3.000. O tomate você não manda no preço.
Então, quem manda no preço do tomate hoje são os grandes atravessadores, né? Pessoal de boxe de Ceasa, pessoal até de outros estados, que acabam ditando esse preço, né? Então, a demanda, a oferta e a procura, então isso acaba mandando no preço, né? E é triste, né, para o produtor ele levar todo esse tempo, esses 90 dias ali para produzir, e na hora dele entregar o tomate, ele não poder mandar nem no valor da produção dele, né? Então, é uma dos poucos setores ali que você não consegue controlar, né? E você tem que colher, porque é perecível, né? Então, você acaba ficando na mão do outro. Quando você fala nesse modelo de cooperativismo, que você citou aí, que eu também tenho como conhecimento ali no Sudoeste, você consegue melhorar, pelo menos você consegue ditar um pouco mais do preço. Você fala, eu tenho quantidade, eu não tenho aqui só 5 mil caixas de tomate, eu tenho 50 mil caixas de tomate para vender hoje. Então, você consegue controlar melhor esse preço, né? Então, tem até isso você consegue agregar, né? É o que as cooperativas fazem também com outros produtos. Exatamente, porque ela tem volume, né? Tem volume. É diferente você ir lá vender 1000 caixas de tomate para você ir lá vender 100 mil caixas de tomate. O apoio também no conhecimento que pode se ter, né? Que ele pode levar uma tecnologia, né? Poucos dias eu vi um produtor de tomate em Faxinal com um tratorzinho lá. Parei, conversei com ele, disse, esse trator é a nova tecnologia para a gente poder, embaixo das estufas lá, como ele é menor, mas ele tem uma tecnologia que pode nos ajudar. Há 10 anos atrás não tinha isso. Não tinha. Hoje tem os microtratores aí, traçado, né? Que você consegue conduzir melhor teu solo, né? Você consegue subsolar um solo, fazer uma escarificação de solo ali, incorporação de nutrientes e tudo mais. Que coisa que você não tinha lá atrás, né? Hoje, por exemplo, os pulverizadores, né? O pessoal lá que tem um número maior de estufas, hoje eles já conseguem ter um pulverizador adaptado a uma moto. Então você não tem aquele trabalho todo e tá com uma bomba costal ali, ou puxando mangueira dentro da estufa, pilotando uma moto ali, você consegue fazer a aplicação. Isso tudo é tecnologia, isso tudo é avanço, né? E que até às vezes as pessoas estão nos assistindo e falam assim, mas isso é caro, mas cooperando na cooperativa pode comprar por um preço exatamente. melhor. Igual, por exemplo, o trator. Tem muita cooperativa que tem o trator, por exemplo. Tem um trator que se de uso comunitário. Então, ele serve para um grupo ali de produtores. Por exemplo, 10 produtores se unem dentro da cooperativa e tem um trator da cooperativa que ajuda todo mundo. É caro, às vezes, para você comprar sozinho. Para você comprar 10% daquele trator se torna barato. Todo mundo usa. E daí, por exemplo, os municípios podem ser parceiros porque vai ter se criado, né, a pessoa jurídica ali que pode receber uma subvenção, por exemplo, para ter o apoio no desenvolvimento todo. E eu vi também algumas pessoas falando o seguinte, hoje, Adilson, por exemplo, a cobertura de uma estufa de tomate tem um material melhor do que tinha, né? E que pode ajudar, por exemplo, nesses temporais que dão, porque é um cultivo protegido, né? Então ele tem de haver uma situação necessária. Então avançou muito, né? Avançou. A tecnologia, assim, modernizou, né? Se você pegar o modelo, até o modelo de estufa, para você ter uma ideia, mudou bastante. O mesmo modelo que a gente plantava lá em 2012, aqui no município de Faxinal, hoje já tem estufas mais modernas que ela aguenta até mais, igual você falou, das condições climáticas, né? De questão de vento, estufa um pouco mais alta para conseguir ventilação melhor, para polinização, o material, a lona de estufa, né, as micragens. Hoje, assim, a gente tem tecnologia muito boa vindo de Israel na questão de lona. Então, tudo vai se modernizando, né? E através dessas feiras, igual eu falei, a gente consegue ter acesso a essas tecnologias, né? Então, isso é de suma importância. Na Hortitec, agora desse ano, a gente viu bastante, todo ano a gente vê, né, muita excursão. Município que organiza um grupo de produtor e leva para a Hortitec, para mostrar cada vez mais conhecimento para esse público, né, para esses produtores. Muitas vezes, igual a gente falou, sozinho ele não ia conseguir ir, mas a prefeitura dá um incentivo e consegue levar um grupo de produtores que com certeza vão trazer alguma coisa de benefício ali para o município também. Os governos podem ajudar e muito, mas as pessoas também precisam se organizar. E nós estamos citando o exemplo do tomate aqui, que é forte em Faxinal, mas nós temos outras culturas também, né? A gente falou do soja, milho, trigo, mas tem outros. Eu já ouvi falar também em abacate, tem o pêssego, nectarina, tem tanta coisa também, né? Tem muito. Igual eu falei, o município de Faxinal ele é abençoado, é um clima muito favorável. Hoje a gente tem uma produção forte já de abacate na região, né? Tem algumas propriedades com produção de frutas.
entre outros. Cevada agora, por exemplo, essa cultura do inverno aí tem entrado através de cooperativa também, da cooperativa integrada, tem entrado o cultivo da cevada, que era uma cultura que até então não era explorada no nosso município, esse ano já está entrando. Então tem muita coisa que dá para trazer, tem muita tecnologia que dá para ser usada a favor do produtor e contribuir cada vez mais com a nossa agricultura. E João, para a gente fechar esse ciclo aqui falando dessa tecnologia, tem muita novidade, você como representante comercial que o é, você que dá o apoio técnico também, que tem aí muitos clientes, né, inclusive cooperativas também, produtores diretos ali, tem muito produto novo, tanto nacional como internacional, que pode ajudar em todas as culturas aí? Adilson, tem muito. E bom, né? Claro. Sim, tem muito. Né? Tudo, né? As empresas de pesquisa trabalham noite e dia, né? Tanto nas monoculturas, no soja, a gente tem uma parceria com a GDM Sementes ali em Cambé. O pessoal tem, pra você ter uma ideia ali, tem soja plantada dentro de estufa ali, em cultivo protegido, desenvolvendo todo dia. Então, dessas pega 1000 variedades, aproveita uma. Então tem muito estudo, tem hoje assim, as multinacionais investem pesado, né, em pesquisa, em desenvolvimento. Então tem muito produto, tem muita tecnologia que vai chegar. Um exemplo disso, o drone, por exemplo. 5 anos atrás a gente não ouvia falar em drone, aplicação via drone. Hoje é uma realidade no nosso município, na nossa região, né? Então tem muita coisa para chegar ainda. O agro é uma locomotiva que ninguém consegue parar, né? Ele vai avançando dia após dia, tem muita tecnologia para chegar, tem muita novidade, questão de sementes, variedades, diversificação, formato, modelo de plantio. Então tem muita coisa em maquinário, é uma constante evolução. O campo ele vai evoluir muito ainda, já é evoluído, né, como a gente citou aqui, citando o próprio exemplo dentro do município, mas ainda tem muita coisa boa por vir aí, né? Olha, a gente fala aqui do agro na produção dos alimentos de um modo geral e às vezes fala só da agricultura, mas também nós temos aí a pecuária de corte, né? Produção de carne bovina, as aves, os porcos, enfim. O Paraná é o maior produtor de carne suína, né? De aves também. De aves também, né? Então nós temos avanços. Isso também pode ser um valor agregado à produção e ao desenvolvimento econômico do campo. Então nós temos muita coisa ainda que a gente pode avançar. O apoio governamental é muito importante, mas as pessoas precisam ter o conhecimento. Claro, muitos têm até vontade e têm até o recurso, mas têm medo de investir porque não têm o conhecimento e esse apoio. Então acho que essa junção toda é interessantíssima para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Em Faxinal, no Paraná, no Brasil, né, para que a gente continue sendo esse país que produz, que é um solo fértil, produção boa, de ótima qualidade e que alimenta o mundo, né, Joãozinho? Com certeza, Gilson. Eu tive a oportunidade de visitar alguns estados do Nordeste também nos últimos anos. E na Bahia, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, é uma região que vem crescendo muito. E lá o investimento é altíssimo. Para você produzir 1 hectare lá, da mesma forma que se produz aqui no Paraná, você tem que investir muito mais. Então o pessoal brinca lá e fala assim, a terra do Paraná serve de adubo para nós. Exatamente. Então a gente é privilegiado, a gente tem que explorar esse privilégio que a gente tem hoje, que são o clima, o solo que a gente tem, que é realmente abençoado aí dentro do estado do Paraná, dentro do nosso município. Tem que explorar mesmo, né? A gente tem que fazer o agro girar, ser essa locomotiva cada vez mais forte, né? É isso aí, porque nós dependemos, né? Eu falava no começo aqui que tem gente que pensa que o leite nasce na caixinha. Não, meu amigo, o leite passa por uma produção grande ainda e por mãos ali calejadas na luta e toda a produção de alimentos de um modo geral. Então, gente, o nosso programa de hoje tratou da agricultura, do agronegócio. Como eu sempre digo, é a locomotiva da economia brasileira. E com muita satisfação esse tema tem muita coisa a ser abordada ainda. Nós teríamos aqui mais um bom tempo para falar sobre isso. Mas espero que a gente tenha contribuído nesse bate-papo e aos homens, às mulheres, aos cidadãos que compõem as famílias que estão no agronegócio ligadas diretamente ou indiretamente, as minhas homenagens aqui ao homem do campo, viu? Fico muito feliz, muito orgulhoso do Paraná nessa força e Faxinal também, né, João? Com certeza, Faxinal é uma cidade abençoada aí do agronegócio, né? E como a gente citou aqui durante a nossa conversa aí,
que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa já evoluiu, mas ainda tem muito para se evoluir, muito caminho pela frente ainda para ser percorrido, né, Edilson? João, muito obrigado por sua participação. Bom trabalho para você. Você que atende aí muita gente. Se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho também aí, como é que dá para você criar uma parceria, fica à vontade. Adilson, eu que agradeço, satisfação em estar contribuindo um pouco aí nessa conversa que a gente teve. E assim, hoje eu estou atuando dentro do estado, né? A gente está dentro das principais revendas aí dentro do estado do Paraná, como você citou ali, em mais de 180 clientes aí, entre revendas agrícolas e pequenas cooperativas, grandes cooperativas. E assim, só agradecer mesmo ao tempo aí cedido e assim, nos finais de semana estou em faxinal também, quando não estou viajando estou em faxinal, sempre estou em contato ali quando sobra tempo ali com os produtores. E qualquer coisa a gente fica à disposição aí para mais esclarecimentos. E sei também que é um ótimo churrasqueiro, viu? Mas até agora ainda não consegui provar, mas a conversa é boa, hein? Tô esperando esse churrasco aí. Quem é do ramo agrícola aí sempre tá no meio do churrasco, né? Então vamos ter que marcar esse churrasco aí. Aí, obrigado, João. Eu que agradeço. João Santana, técnico agrícola, representante e atuante na área do agronegócio, né? Empresário da representação agrícola que esteve conosco hoje. E o nosso bate-papo aqui sempre é assim, voltado para que a gente possa levar ao conhecimento das pessoas informações e ressaltar a coletividade no conhecimento, na contribuição que a gente pode sempre levar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando, fiquem com Deus e até o próximo programa.